Olá pessoal, sou o Ícaro Batista e eu quero conversar um pouco com você sobre os recentes acontecimentos aí políticos e trazer uma mensagenzinha a respeito daquilo que eu acredito que é a vontade de Deus em relação a esses temas. Acampamentos, jejuns, orações, atos proféticos. Isso valeu de alguma coisa? A live do Bolsonaro que acabou de acontecer, ela era a última esperança. Era como se fosse a cartada final, que poderia vir algo bombástico, uma mudança, para que o Molusco lá não assumisse, e não aconteceu nada. Ele só agradeceu, chorou e disse que ia passar um período lá nos Estados Unidos. A esperança que o povo tinha do pronunciamento do presidente, do seu líder, não aconteceu. A Bíblia diz que a esperança tardia adoece o coração. E esse povo que esperou tanto tempo ficou com o coração adoecido. Creu em várias coisas, sem todo tipo de teoria mirabolante, eles acreditaram nisso. Era uma esperança de algo que não vinha de forma alguma. Eles estavam com expectativas e o coração deles adoeceu de tanto esperar. O fato é que muitas pessoas que creem em Deus estavam esperando que Deus, usando o presidente, Deus fizesse alguma coisa pela nação. E isso daí não aconteceu. Quem espera que Deus faça algo que ele nunca prometeu, na verdade não está esperando em Deus, está esperando um ídolo. Está tendo a expectativa ou a esperança em um Deus que é falso. E esse Deus dos bolsonaristas, esse Deus que prometeu, não entregar o Brasil de novo à corrupção, e no final das contas está aí o Lula de novo, prestes a assumir a presidência. Esse Deus aí então mentiu. Esse Deus é um Deus falso. O Deus bolsonarista é surdo. E a realidade é que sim. Porque esse Deus que está muito envolvido na política nacional, esse Deus que tem partido, esse Deus que tem um Messias, esse Deus, ele é um ídolo, não é o Deus de Israel. Se eu posso dizer que se esses jejuns ou essas orações, orações pelo Brasil, se elas serviram para alguma coisa, serviram para mostrar para o povo de Deus que não é assim que Deus quer que as coisas sejam feitas. Ou o povo para e se arrepende e entende que está esperando algo de Deus que Deus nunca prometeu, ou então o povo vai continuar tentando se agarrar em 1001 teorias da conspiração e vai adoecer o coração. A Segunda Guerra Mundial, ela provocou o esfriamento da fé na Europa, porque muitos cristãos europeus estavam com expectativas, como o povo do Brasil tem expectativas de uma intervenção divina na política. O povo da Europa orava e clamava para que Deus parasse a Segunda Guerra Mundial. Sabe, com o Holocausto, o povo judeu sendo massacrado e Deus não intervia, e eles perderam a fé, porque eles estavam esperando de Deus algo que Deus não prometeu. Esse mundo é um mundo de dores, e Deus não fez uma aliança, gente, com o Brasil. Deus não fez uma aliança com a Alemanha, com o Japão, com Guiné-Bissau, Deus não fez uma aliança com uma nação como essa que a gente conhece. Deus fez uma aliança com o povo que crê no seu Filho. Deus fez uma aliança com aqueles que creem em Jesus. A aliança de Deus é com esse povo, e o compromisso de Deus é com esse povo. E as pautas que Deus está promovendo são as pautas relacionadas ao destino desse povo. O mundo jaz do maligno, tudo isso daí vai acontecer, sabe? O povo quer que o céu se instaure aqui à força, sabe? Orando para que o céu se instaure, orando pela política, eles acham que a política vai ser transformada. Bem,
É verdade que orar funciona, pedir para Deus intervir, Deus ele age, mas ele tem os seus meios, Deus tem os seus métodos. Um povo que não obedece a Deus, mas que ora a Deus para Deus mudar a política, Deus não muda a política e Deus resiste ao povo desobediente. Existem pautas que Deus quer promover. E se nós não nos engajarmos nas pautas que Deus está promovendo, nossa esperança sempre vai ser frustrada. Porque esperamos algo que Deus nunca prometeu. Quando nós nos arrependemos e quando nós nos voltamos para as pautas que Deus está promovendo, aí sim nosso coração fica no lugar certo e o nosso coração fica sadio. A nação brasileira é um compromisso que eu tenho. Eu tenho um compromisso, eu tenho um amor pela minha nação, eu tenho amor pelo Brasil. E é um compromisso meu. Mas não é um compromisso de Deus. Não é um compromisso bíblico. Não é um compromisso que Deus tem em relação ao Brasil. Deus não tem uma aliança com o Brasil. Deus tem uma aliança com a igreja. E é por meio da igreja, com corações quebrantados, que as transformações sociais acontecem. Não é a igreja orando para que Deus mude a política. É a igreja avançando em obediência. É a igreja avançando em evangelizar. É a sã doutrina sendo estabelecida. É entender que o que nós esperamos do mundo é que o mundo nos odeie. É que nós sejamos perseguidos. Essa é a expectativa que nós temos em relação ao mundo, sabe? E trazer uma mensagem de esperança e de paz. Homens pacificados, com o coração quebrantado. Talvez, se essa nação, o povo realmente começar a quebrantar o seu coração, aí sim, talvez existam políticos que, com o coração quebrantado, que vão estar governando e tudo mais. O Brasil pode realmente ser extremamente abençoado e transformado, mas não através de um povo que simplesmente ora pela política, mas através de um povo que obedece os seus mandamentos. Enquanto as pautas políticas, enquanto outras questões forem colocadas em primeiro plano e o amor a Deus, o quebrantamento diante de Deus, o buscar conhecê-lo e obedecer aos seus mandamentos, enquanto isso daí não for, essa prioridade bíblica não for a prioridade do nosso coração, então nós vamos continuar com esperanças que vão nos adoecer. Está na hora de nós nos arrependermos. Está na hora dos cristãos bolsonaristas se arrependerem e colocarem as esperanças naquilo que Deus prometeu, de fato, que Ele iria nos dar. Então, arrependamos e coloquemos as nossas esperanças naquilo que Deus realmente prometeu. Está na hora do verdadeiro evangelho ser vivido pela igreja. A maioria dessas pessoas que se dizem cristãs são cristãs por conveniência. São cristãs até enquanto são abençoadas. Quando começarem a sofrer, elas deixam de ser cristãs. Isso não é um cristianismo verdadeiro. Outra coisa, não tem como colocar Deus na parede. Deus é forte. Deus é imanipulável. Ou nós nos adequamos a Deus, ou então vamos estar para sempre nos relacionando com Deus que nós imaginamos e tendo esperanças adoecidas. Espero que você tenha entendido meu recado. Um grande abraço, um beijo no coração e até mais.